Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. É isso mesmo, quero mandar um abraço lá para a equipe, lá para a família FEAL, que está trabalhando nos bastidores para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui juntos mais uma vez, desfrutando desse espaço, desfrutando, né, desse tempinho aqui, que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita e sempre nos baseando aí nos apontamentos, nos ensinamentos, nas reflexões que Emmanuel nos traz através do Chico, né? E como sempre, esse nosso quadro no Alvorada, ele fala de psicologia, ele fala de espiritualidade, ele fala de religiosidade, que a gente tem aí uns minutos bacanas de conversa, então. Muito bem. E hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia, como o nosso Edson disse, do Chico, e na autoria espiritual do Emmanuel, o capítulo é o 21, que se chama Caminhos Retos. E aí tem a passagem de João, capítulo 21, versículo 6, quando Jesus diz: Eles disse, né, Jesus, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. A gente sabe dessa passagem, né, que os apóstolos lá, ainda pescadores, estavam lá e nada de peixe. Aí eles, né, Jesus dá aquele comando e aí eles conseguem trazer bastante peixes lá. E aí, Edson, e essa passagem? Muito, assim, bacana, né, a gente lembrar dessa passagem de Jesus, né? Muito bacana, só que assim, né? Muitas vezes as pessoas confundem essa passagem com aquela anterior, que é quando Jesus aparece para Pedro, aparece, né, para o irmão dele, etc., lá no comecinho, quando ele diz para eles que ele vai transformá-los em pescadores de homens e o caramba. Essa passagem aqui, na verdade, ela acontece, mas depois da crucificação, né? Jesus é crucificado, ele é sepultado, ele aparece para Maria, e aí aqui ele vai aparecer para os outros discípulos, sete, se não me engano, ele vai aparecer ali para Pedro, vai aparecer para Tomé, Tomé está junto nesse momento, eles também passam lá a noite inteira pescando, não pegam coisa nenhuma. Aí Jesus vem, aparece para eles, diz, né, para eles lançarem a rede, e aí depois senta com eles para comer, né, como sempre, o pão e o peixe, etc. É, essa coisa de peixe, de pão, de alimento do corpo, mas principalmente alimento para a alma, né? É uma coisa que aparece, é muito recorrente ao longo de todas essas passagens, etc. Aquela era uma época difícil, né, gente? Hoje, assim, ainda que infelizmente a gente ainda lide com miséria, com fome, para nós isso aqui é menos recorrente, né? É menos comum. Nas cidades grandes, pelo menos, mesmo alguém que more nas ruas, né, que não tenha uma casa, etc., dificilmente ele vai passar fome, né? Vai exigir alguns sacrifícios, né? Vai exigir é, trabalhar orgulho, ter que pedir, né? Ter que trabalhar, seja recolhendo latinhas, seja recolhendo papelão, mas um mínimo necessário para alimentação ele vai ter. Um dia desses, inclusive, eu ouvi uma afirmação, não parei para fazer conta e me dedicar, mas alguém disse que
Mesmo um morador de rua numa cidade, numa metrópole como São Paulo, ele tem um custo de vida de, se não tomar cuidado, mais de um salário mínimo por mês. Não parei, né, para fazer essas contas, mas vou falar para vocês que não sei, sei lá, é até capaz mesmo, né? Se você for considerar o mínimo necessário em termos de alimentação, considerando que alguém que está pelas ruas, aquela história, né? Não adianta você dar arroz e feijão. Essa pessoa não tem onde cozinhar, né? Ela não tem, não adianta você querer dar uma cesta básica para alguém que está morando na rua, né? Não vai ter grandes serventias. E talvez realmente isso faça com que o custo de alimentação para alguém que está nas ruas seja muito alto. Mas, Edson, tem o bom prato, tem R$ 1. Tem, né? Mas vamos combinar que, infelizmente, talvez o bom prato o alimento por R$ 1 não esteja disponível para todos, né? Só aqueles que estão em determinados lugares que vão ter acesso a isso, o que, aliás, eu diria que é maravilhoso, né? Proporciona pelo menos uma alimentação digna para essas pessoas, ainda que, como a gente já viu, já falou sobre aqui, eu não sei se alguém que está nas ruas há muito tempo, fedendo, né, tem condição de ficar numa fila de um bom prato, tem condição de subir lá e entrar e conseguir a sua alimentação. Não sei, né? E é por isso que é tão importante, ainda que seja a caridade material, né, do alimento, mas ainda assim é por isso que é tão importante e tantas casas espíritas espalhadas por este país, né, se preocupam em providenciar alimento digno para essas pessoas, roupas, etc. É uma coisa, sim, muito necessária. Mas vamos seguir aqui com o texto de Emmanuel, Caminhos Retos. Vamos lá. Ele diz assim, ó, a vida deveria construir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos destinos ou aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Então, né, eu diria que a frase mais importante desses parágrafos é a observância dos sagrados interesses de Deus, né? Porque ele começa dizendo que a nossa existência, essa encarnação, deveria, né, seguir a observância dos interesses de Deus. Beleza. Se a gente deveria, para ter o melhor aproveitamento possível dessa encarnação, observar os sagrados interesses de Deus, que interesses são esses, né? E aí a gente volta àquela nossa conversa de sempre. Será que os grandes interesses de Deus, nosso Criador, nosso Pai, para nós, é que a gente pague os nossos boletos, né? Porque vamos combinar que a gente já conversou a respeito disso algumas vezes. A grande maioria de nós passa a maior parte da vida, só não lá na infância, muito pequenos, talvez não lá no final, né? Idosos, etc. Mas eu diria que a melhor e mais importante parte da vida da gente, se não tomar muito cuidado, a gente passa se preocupando com os boletos. É, ou não é? Trabalha-se para isso, estuda-se para isso, desenvolve-se para isso. Considerando isso que Emmanuel disse, será que os sagrados interesses de Deus para nós, seus filhos, suas criaturas, ao longo de uma encarnação, são os boletos?
né? Provavelmente não. Se não, quais são os verdadeiros e sagrados interesses de Deus para nós, né? Porque você veja, quando ele fala que, de maneira geral, as pessoas, as criaturas, buscam se sobrepor aos desígnios divinos, é porque a gente não dá a mínima bola para os desígnios divinos, para os interesses de Deus, né? E a gente estabelece os nossos próprios desígnios, a gente estabelece os nossos próprios interesses, que, simplificando bastante, é pagar boleto, né? Seja do aluguel, seja da internet, seja do, do, do bem, independente de qual ele seja, comprado de forma parcelada, né? Tudo isso acaba se transformando em boleto. E ele lembra a gente o tempo todo. Esse não é o verdadeiro objetivo de nós estarmos aqui encarnados. E ele só lembra e chama atenção a todo momento porque a gente esquece, porque a gente se perde nisso, considerando, a gente tem os nossos motivos, né? A gente vive numa sociedade extremamente materialista, em que ter, né, a quantidade de coisas que você tem, de maneira geral, determinam quem você é. Você é considerado pela quantidade de coisas que você tem, né? O cara que tem um carro bom, o cara que tem uma casa boa, o cara que tem um helicóptero, que tem uma casa, que tem um iate, que tem um relógio, que tem não sei o quê, né? Ele normalmente, infelizmente, ele é mais considerado, muitas vezes, inclusive, mais respeitado do que aquele que não tem. E vamos combinar que isso é um baita de um contrassenso, né? Levando em consideração o que Deus espera de nós, né? O que, o que Jesus, vocês vejam, de novo, né? As crenças são diferentes. Mas, poxa vida, Jesus sofreu uma barbaridade, nós fizemos Jesus sofrer uma barbaridade, e ele sofreu tudo isso porque ele resolveu encarnar aqui entre nós, justamente para lembrar a gente, para com isso, né? Para, não tem que ficar perdendo tanto tempo, sabe? Levando coisas para Deus. Deus não quer as coisas que você pode dar para Ele. O seu futuro, a sua salvação, não está, como vocês acham, condicionada às coisas que você vai dar para Deus. Pelo contrário, o que interessa é quem você é, né? As coisas que interessam para Deus são as suas conquistas em termos morais, são suas conquistas em termos de realização. É quanto de bem que você fez ao longo da sua encarnação que realmente vai contar para Deus depois, né? Quando esta encarnação terminar, tá certo? Então, e a gente é tão realmente importante a gente relembrar isso o tempo todo, porque a gente esquece, né? Você está lá no centro, ouve lá uma palestra, você está lá nos estudos, estuda, a gente revê isso o tempo todo, só que depois, quando sai de lá e volta, né, para a rotina do dia a dia, muitas vezes isso acaba se perdendo, né? Então, é importante? Muito importante. Ninguém disse que não é importante pagar boleto. Eu friso sempre também. Claro que tem que pagar boleto, né? É uma necessidade que a gente se impõe e é uma coisa importante. A gente está numa existência que é material. Nós estamos usando um corpo de carne e osso que tem necessidades físicas, né? Então, sim, é importante dar melhor educação para o teu filho, é importante, nada contra conforto, nada contra bens materiais. Agora, a gente não pode esquecer que não é para isso que a gente está encarnado, né? O objetivo de estarmos encarnados aqui é outro. O objetivo de nós estarmos encarnados aqui não tem absolutamente nada a ver com coisas.
né? Até porque, lembrando também sempre, né, que quando você bater com as botas, tá certo? Você não vai levar a carregar nada, né? Não vai aquela história, caixão não tem gaveta, né? As coisas que você adquiriu ao longo dessa encarnação ficam aqui, tá certo? Vão como uma lembrança. Nada dessas coisas vai com você. O que que você leva? Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você fez, né? As pessoas, a sensação, os sentimentos, a emoção das pessoas que você amou, não é isso? Isso sim, isso ninguém tira de você. O conhecimento, as experiências, tudo isso você carrega e, inclusive, vai levar para todas as próximas encarnações. A gente pode não lembrar, muitas vezes, porque muitas vezes lembrar não é importante. Pelo contrário, muitas vezes esquecer é importante, né? Por algum tempo. Agora, faz parte de você. Isso que na psicologia a gente chama de inconsciente, na prática, é o conjunto de todo esse conhecimento e de todas essas experiências que é nosso, faz parte de nós, né? É, às vezes pode dar um probleminha, porque alguma coisa lá de trás que não tem nada a ver com a experiência que você está vivendo nesse momento surge, né? E às vezes pode mesmo gerar algum desequilíbrio, e por isso que é importante o entendimento, etc. Mas tá tudo certo, são as nossas conquistas. É tudo aquilo que a gente vai acumulando ao longo das várias existências, né? É, amor e conhecimento são aquelas coisas que quanto mais você distribui, mais elas se multiplicam, né? Você não perde, não diminui, pelo contrário, aumenta cada vez mais. E por isso são tão importantes. Mas vamos seguir com o texto, Nan? Vamos lá. O nosso Emmanuel diz, ó, alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro, não é, inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, né, agora mais, né, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Então, a recomendação do mestre aí. Então, algumas pessoas se desesperam no bom combate pela perfeição própria e acabam se lançando no inferno de sombras interiores, né? Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. E aí, o que que é importante aqui? É tudo o que a gente vive é consequência das escolhas que nós fizemos ao longo da nossa caminhada. Essa escolha pode ter sido feita nessa encarnação, ou se você não se lembra de absolutamente nada que você tenha feito nessa encarnação que você está vivendo neste momento. Do que eu estou falando? Do momento que esse corpo que você está usando nasceu até aqui. Beleza? É isso que eu estou chamando de essa encarnação. O momento que este corpo que você está usando nasceu até este momento da sua vida, né? Tudo o que a gente sofre, tudo o que a gente vive é consequência de escolhas que foram feitas. Então, de novo, se você não se lembra de ter feito escolha nenhuma nessa encarnação, que justifique o que você está vivendo nesse momento, de bom e de ruim.
tá certo? Significa que essa escolha foi feita no momento anterior. E, de novo, vale para o que é bom como vale para o que é ruim. Normalmente a gente coloca atenção só no que é ruim, né? Ah, tá com câncer. É porque salgou a Santa Ceia, né? Sei lá, pode ser. Pode ser que você estivesse lá e, né? Mas o que é interessante? Causas atuais e causas anteriores das aflições. Se a causa não está neste momento, né, você não consegue lembrar nessa encarnação, é porque se refere a uma anterior. Deus, felizmente, não tem pressa. Ele não te obriga, né, a viver as consequências imediatamente. Pode ficar para depois, cada um de acordo com as suas obras e cada um de acordo com o que suporta. Para muitos, seria demais. Então tá tudo certo, né? Agora, como Paulo dizia lá, né? Você tem a liberdade de plantar o que você quiser. Agora, tudo que você plantar terá que ser colhido. Ou seja, você tem a liberdade de escolher o que você quiser. Mas todas as escolhas que você faz geram consequências e essas consequências terão que ser vividas nessa ou numa próxima encarnação. O que é bom e o que é ruim, né? Se você procurou fazer o máximo de bem para a maior parte das pessoas, se você sempre aproveitou toda a oportunidade que apareceu para fazer diferença na vida do outro, para ajudar de alguma forma, isso vai refletir em algum momento na tua vida. Essas, de maneira geral, e isso é muito legal, né, gente? Independente de quanto tem, independente de se tem ou se não tem coisas, essas, de maneira geral, são aquelas pessoas que a gente identifica como pessoas felizes, né? Porque elas vivem bem, elas são benquistas, né? Elas são pessoas que as pessoas falam delas com alegria. Você pega o Chico, por exemplo. Cara, Chico não tinha casa na praia, e jet ski, né? Chico não tinha coisas. Muito pelo contrário, né? Ele tinha muito poucas coisas. Trabalhou a vida inteira, né? Mas não tinha grandes coisas. E, no entanto, era uma pessoa amada por muitos. Vocês lembram que quando ele dá a desencarnação dele, ele próprio falou, né? Não, eu quero desencarnar no momento em que a população esteja feliz, para que eles não sintam a minha partida, para que eles não chorem a minha partida, para que eles não sofram a minha partida. Por quê? Você só sofre por quem você gosta, entendeu? Pessoas que não fazem diferença, não fazem diferença, né? Agora, pessoas que fazem diferença são lembradas com carinho, com saudade. A gente realmente sente, né, a falta. E ele, Chico, com certeza foi alguém que foi um grande exemplo para todos nós, né? Então, é assim, não se queixar, sabe? Não fica reclamando. Reclamação não tem nenhuma utilidade, sabe? Reclamação só serve para atrapalhar a sua vida e a vida das pessoas mas você fala isso porque você não tem a minha vida. Você fala isso porque você não vive, não tem que viver o que eu vivo, né? Gente, é o que ele acabou de dizer aqui, Amanda. Aquelas coisas que acontecem conosco são só consequências de escolhas que a gente fez. Todos nós podemos dizer que nem sempre a gente fez as melhores escolhas. E isso a gente pode garantir porque nós estamos aqui nesse planeta, né? De provas e expiações, que não é um dos melhores, tá certo? Quando nós formos melhores, nós estaremos em lugares melhores, vivendo de forma diferente. Tá tudo certo, gente. E ó, essa coisa que ele fala aqui da culpa, né? É, de, de buscar por essa perfeição.
né? E muitas vezes, em função dos vários tropeços que a gente acaba dando, né? Ficar, se desesperar, perder um pouco da esperança, etc. Não, tá tudo certo, sabe? Se lá atrás não fez as melhores escolhas, elas estão feitas, não tem como voltar lá e mudar. Então tá tudo certo, né? Olha, beleza, eu vou viver essas consequências, eu só peço a Deus que esteja comigo e me dê forças, me dê coragem para superar os desafios que estão por vir, por como consequências dessas escolhas menos felizes que eu fiz lá atrás. Mas a partir de agora, eu escolho fazer coisas melhores, não procura, não perder a oportunidade de fazer diferença na vida do meu semelhante, sabe? A partir de agora, eu escolho buscar ser melhor, né? E tá tudo certo, porque aí quando você faz uma escolha como essa, o Evangelho de Jesus é um baita de um manual de conduta, assim, sabe? O que que você precisa fazer para conseguir ser melhor? A doutrina dos espíritos, elas nos ajudam pra caramba. Por que que ela nos ajuda pra caramba nessa tarefa de ser melhor? Porque ela nos ajuda a entender os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque, de novo, vamos combinar. Você pega lá a Bíblia para ler, não é a coisa mais simples do mundo, né? Nem tudo é de fácil entendimento, né? Tudo bem, os tempos vão mudando. Você pega, sei lá, 1800 para 2025, a tecnologia mudou, o entendimento de muita coisa mudou, a cultura muitas vezes mudou, tá tudo certo. E por isso que ele escreveu daquela forma. E por isso que não é a coisa mais simples do mundo entender. Então, quando vem a doutrina espírita, quando os espíritos vêm nos ajudar nessa compreensão em 1857, tá certo? É para quê? É para realmente nos ajudar. De lá para cá, 2025 agora, de novo, a cultura mudou, a tecnologia mudou. O mundo em que a gente vive hoje é completamente diferente do mundo em que a gente vivia 30 anos atrás, gente, né? Quem que 30, 40 anos atrás imaginaria que a gente poderia andar por aí com um aparelhinho no bolso que faz que nos proporciona a possibilidade de falar com qualquer um no mundo inteiro? Que nos proporciona a oportunidade de acessar qualquer informação sobre qualquer coisa, né? Sei lá, computadores que ocupavam uma sala 60 anos atrás, né? Hoje cabe no bolso, tá certo? Então, mas isso é só tecnologia. E essas mudanças todas, elas só vão servir para alguma coisa se elas nos ajudarem nesse nosso processo de nos transformarmos em pessoas melhores, né? Jogando a rede, né, para o lado certo, fazendo as escolhas adequadas. Vamos, gente, agora para o nosso intervalo, para a gente poder fazer a nossa prece, para a gente poder fazer as nossas vibrações, para a gente poder aproveitar mais uma oportunidade de nos colocar como servidores, como trabalhadores de Jesus, fazendo alguma coisa de bom pelos nossos semelhantes. Quando você separar a sua água agora e estiver fazendo a prece, pensa naquela pessoa que talvez precise dessa energia boa nesse momento. Vamos lá, Nando? Vamos sim, então vamos lá, como o Edson disse, né? Coloca aí do lado um recipiente com água que os benfeitores vão trabalhar na hora que você estiver assistindo e ouvindo esse programa, não é? Independente do horário, do tempo, do dia, os benfeitores vão trabalhar, porque eles trabalham diuturnamente 24 horas por dia. Vamos lá então, para um momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nos atentar, né, a essa passagem do Evangelho, para que ela possa servir para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano,
para aquilo que estamos fazendo, não é? O que estamos realizando. Qual a rede que nós estamos tecendo para nós mesmos e entre nós? Qual é o peixe que nós estamos buscando pescar? Qual será, não é, aquilo que realmente é válido para trazer para as nossas vidas, para alimentar o espírito? Por isso pedimos aos benfeitores queridos, aos espíritos amados, que trabalham na tua seara, Senhor Jesus, para que possam nos inspirar através do campo intuitivo, a fim de que nós possamos nos preparar para, assim, então, buscar o teu evangelho, trazer o teu evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa, não é, conduta dentro da vida. Por isso pedimos aos benfeitores que nos ajudem, que nos inspirem. E a Ti, Senhor, que possa nos também ajudar iluminando os nossos caminhos, o caminho onde vamos encontrar o Teu Evangelho também. Aproveitando esse instante, Senhor, queremos estender as bênçãos dessa hora que estamos desfrutando para irmãos nossos que estão aí pelas vias públicas, sem o teto para viver, sem um alimento adequado, sem uma higiene, sem um amparo. Pedimos a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, nossos entes queridos, as pessoas amigas, as pessoas da nossa vizinhança, da nossa comunidade, pessoas da nossa sociedade, da cidade onde vivemos, do país onde nos encontramos e do planeta que faz parte dessa grandiosidade que nos, não é, Senhor, reveste com teu amor, o amor que nos guia. Pedimos nessa hora, então, a tua bênção e pedimos novamente que estejas conosco, não tão somente agora, nesse instante e nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar aí que você pode colaborar com essa, não é, missão da FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, não é, competência de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e até da psicologia, como no dia de hoje, das mensagens que são veiculadas através da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Ajude não a FEAL, não a nós, mas aquelas pessoas que vão ouvir e estar em contato com esse conteúdo. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. Tem os telefones para você falar com a nossa central, 0800 12 018 38, e também o fixo 11 2458 3214. E pelo smartphone, que é rápido, você pode mandar mensagens, você pode mandar mensagem de áudio, escrita, ligar, o 11 97 834 2246. E o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos de banco a banco. Temos aqui no nosso número da FEAL, que é uma chave com número de celular, 11 97 261 0272. Esperamos você, e se você se associar, tem o clubeamigos.com.br, é um site que vai lhe informar que se você se associar, você vai ter descontos com profissionais como, por exemplo, da psicologia. Você pode fazer, não é, uma sessão na psicologia e você se associando, você vai ter desconto. Então, entre lá no site clubeamigos.com.br. Outra coisa, você, não sei se você está ouvindo ou assistindo esse programa via aplicativo, via rádio, via TV, pela parabólica. Existe uma maneira bem fácil de você acessar, que é através do site, ó, portalmundomaior.com.br. Você entrou nesse site, lá tem todas as informações, tem a rádio, tem a TV. Você vai descendo assim, tem lá TV ao vivo, rádio ao vivo. Clicou, pronto, você já vai ouvir e assistir. Da próxima vez, tenta aí, ó, coloca aí portalmundomaior.com.br e você vai acessar essa facilidade aí. Muito bem, querido Edson. Você quer que eu leia aqui os parágrafos últimos? Então, ó, figuramente, não é? O espírito humano é
um pescador. Dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estamos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém, não é, consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos. Aí está entre aspas, assim, ó. Dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Porque é como está lá no Evangelho, é o que disse Jesus, né? Dediquem-se, coloquem a sua atenção nos caminhos retos, né? E vocês sempre haverão de encontrar o necessário. Infelizmente, a gente tem esse péssimo hábito de querer tomar atalho, né? Ao invés de tomar o caminho reto, ainda que um pouco mais longo, muitas vezes, a gente é cheio de querer pegar atalho e normalmente nesse querer pegar atalho é onde a gente quebra a cara, né? Essa coisa do pescador é muito interessante, porque lembrando novamente do que Jesus disse, quando ele, né, ele fala para os discípulos, escuta, vocês vão deixar de ser pescadores, porque a grande maioria deles tinha como ofício, como profissão a pesca, né, ali no lago, né, de Genezaré, lá, é, e vocês vão passar a ser pescadores de homens, né? O que que significa isso? Vocês vão levar essas mensagens, vocês vão levar esses ensinamentos, vocês vão fazer a população, as pessoas, refletirem a respeito de valores, né? Porque naquela época já a luta era pela subsistência, pela existência, né? Pelo ter o que comer, pelo ter o que vestir, ainda que muito mais simples do que nós temos hoje aqui isso, né? Mas a ideia de toda a mensagem de Jesus, de novo, era: não dediquem toda a sua atenção a ter coisas, né? Por quê? Porque Deus provê. Desde que você caminhe, busque o caminho reto, desde que você jogue a rede para o lado certo, né? Não fique querendo encontrar atalhos, você sempre terá o necessário, né? E, gente, eu fico fazendo palestra por aí, e quando a gente fala a respeito de caridade, etc., né? Eu vivo fazendo essa pergunta para as pessoas que estão na palestra. Eu gosto muito de conversar com o povo, né? Eu acho muito chato palestra que você fica falando, 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 e até porque eu não sei até que ponto isso realmente faz muita diferença das pessoas. Eu prefiro conversar com, né? Então eu vivo fazendo pergunta para o povo. E aí uma das perguntas, escuta, quantas vezes cortaram a sua luz? Quantas vezes você ficou sem luz em casa porque você não pagou a conta? Quantas vezes cortaram a sua água, né? Quantas vezes você abriu a torneira e não tinha água porque você não pagou a conta? Na grande, imensa maioria das vezes, a resposta é nunca, né? Porque de maneira geral, as pessoas pagam as contas. Existe aqueles momentos de dificuldade e que talvez você já tenha, eu já passei por isso, de cortar a luz mesmo, tá certo? Mas de passar por momentos assim de maior dificuldade. Mas é raro. A grande maioria das pessoas nunca passou por isso. Entendeu? É nunca. Independente de ser mais humilde ou de ser mais abastado. Nunca. Então, se nunca, ao longo dos últimos 10, dos últimos 20, dos últimos 30, dos últimos 40 anos, por que cargas d'água isso continua sendo uma preocupação? Não, eu estou na correria e é porque os boletos exigem, né? Porque eu tenho. Gente, não. Na prática, você olhar para a tua vida,
Não, não faz muito sentido. Isso é uma crença aprendida, sabe? Em função justamente dessa coisa do materialismo, né? É, dessa coisa, dessa importância que a gente dá a ficar juntando coisas, né? Não, não foi isso que Jesus pediu para a gente fazer. Quando ele fala para jogar a rede do lado direito, vocês vejam que os discípulos tinham passado a noite inteira pescando, tá certo? Só que é claro que é uma figura de linguagem, né? Na prática é assim, a gente passa a vida inteira buscando, só que muitas vezes não fazendo o que a gente tem que realmente fazer, né? Não colocando a nossa atenção e dando a máxima importância para ser melhor, nem sempre aproveitando todas as oportunidades possíveis para fazer diferença na vida do outro, independente de ser conhecido ou de não ser conhecido, né? É, perdendo várias oportunidades de fazer o bem, né? É, e passar uma vida inteira dessa forma é ficar jogando a rede pro lado errado. É colocar atenção no que não é o mais importante. Pior, é ficar colocando atenção no que não é o objetivo de estarmos aqui encarnados mais uma vez. E quantas vezes, infelizmente, chega já no final da vida, né, que a pessoa vai se dar conta de que passou uma encarnação inteira fazendo coisas que não eram as coisas mais importantes, que não era o que realmente estava aqui para fazer. Porque, de novo, né? Aquela historinha que a gente também já contou algumas vezes. Desencarnou, percebeu que desencarnou. Aí encontra lá com o espírito protetor, mentor, com quem, né, interessa, e ele te pergunta: e aí, meu querido, como é que foi? Né? Você saiu daqui X anos atrás, né, dizendo que ia fazer e acontecer. Você saiu daqui dizendo que se tinha perdido, não aproveitado direito as anteriores, agora, depois de tudo que você aprendeu enquanto estava aqui desencarnado, enquanto, né, em função de todos os projetos que você fez, você falou que ia chegar lá e ia arrebentar a boca do balão, né? Ia fazer diferença na humanidade, certo? E aí, como é que foi? Conta aí para mim, né? Arrebentou a boca do balão mesmo, né? Tem muita gente lá extremamente agradecida a você pelo bem que você proporcionou, né? Pela diferença que você fez na vida delas. Tem muita gente neste momento fazendo orações por você. Então, lembra André Luiz, meu? Lembra? Só tinha um, só tinha uma que estava fazendo oração por ele. E essa uma estava fazendo oração por ele, não era nem por ele, porque na prática quem tinha realmente ajudado era a secretária dele que tinha colocado ela lá na fila, né? Ele nem sabia. E a gente está falando de alguém que deu um depoimento e a partir de determinado momento fez muita diferença, que foi André Luiz, né? Ele escreveu através do Chico toda uma obra nos contando a respeito do tal do mundo espiritual. Então, gente, mais uma vez, para que servem essas reflexões? Para a gente ter o melhor aproveitamento possível dessa encarnação. Beijo no coração. Foi muito bom, como sempre. Até a próxima para vocês. Fiquem aí com essa reflexão. E quando é bom, passa rápido, né? Então a gente Né? agradece aí. Um beijo no coração, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui
Alvorada, com Nando Garcia.